Sem Temos tempo, todo irmão. o tempo do mundo. Ou não também. Foda-se. Baseado em neuras reais. Hello Brasil, hello neuróticas! Começa mais um episódio do Baseado em Neuras Reais, o mais novo podcast bacanudo deste Brasil e do mundo. Essa vinheta bacanuda que vocês acabaram de ouvir foi produzida pelos nossos queridos da CG Audio Pro. E hoje trazemos uma neura bem neurótica, porque o tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Sim, hoje vamos falar da neura do tempo. Eu sou Marília Gabriel, tô brincando, voltei. Eu sou Gabriel Lujan e hoje eu estou com elas que não perdem tempo quando o assunto é compartilhar uma neurazinha. Mariana Monte. Olá, neuróticos e neuróticas. E Giovana Gabriel. Oi, oi, oi. E aí, Mari? Quanto tempo ainda falta para acabar o corona? Tô brincando. Manda Acho ver, que Mari. uns Começamos anos. aí com quais questionamentos? Por que a gente tem pressa de viver? Porque eu acho que, no fim das contas, nos é colocado isso, sabe? De que nós temos que produzir, temos que nos relacionar, temos a internet, tem um monte de coisa aí que eu acho que a gente precisa dar uma destrinchada. Acho que é uma angústia que a gente sempre comenta, mas não se aprofunda como a gente pretende hoje. Tá um pouco confuso ainda para mim, porque é um nó existencial muito grande, assim, essa relação com o tempo, e ao mesmo tempo que a gente não quer envelhecer, a gente quer que o tempo passe rápido. Então, por exemplo, eu, às vezes, quero que chegue logo o final de semana. Nossa, eu vivo pelo final de semana, ainda mais nessas épocas trabalhando muito. Mas aí, o final de semana chega, ele voa, a semana voa, cada dia que passa, a gente vai envelhecendo. E aí, por que eu tenho pressa? Eu não sei. Eu tenho uma relação, assim, de ter vontade de viver muitas coisas e ter pressa nesse sentido, assim, de sentir que talvez o tempo nunca seja suficiente, sabe? Eu quero viver muitas coisas, quero fazer muitas coisas e eu fico na ansiedade de que parece que não vai chegar, não é possível porque o tempo passa muito rápido. Então, é um paradoxo, eu acho. Porque ao mesmo tempo que eu quero aproveitar o máximo possível, porque ele passa muito rápido, o fato de eu não dar tempo para as coisas acontecerem não me permite aproveitar da melhor forma possível. E às vezes eu sinto essa angústia, sabe? De que eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, eu não consigo fazer uma coisa só. E isso faz com que a minha noção de tempo fique mais acelerada ainda. E aí essa aceleração me dá a sensação de que não vai ser suficiente, porque eu não estou dando tempo para as coisas acontecerem com calma. Mas eu não sei como resolver isso, sabe? Porque parece que se eu tive essa experiência agora no corona. Eu fiquei um tempo, estava vindo num ritmo grande de atividade, e aí a gente foi forçado a parar tudo de um dia da noite para o dia. E aí eu me vi em casa com tempo suficiente para fazer coisas que antes eu não tinha. E parecia que não era suficiente, porque parecia que eu estava desperdiçando tempo e não estava sendo útil, não só pela produtividade, mas eu não estava aproveitando o tempo da melhor forma, sabe? Só que, na verdade, pelo contrário, era uma oportunidade para realmente aproveitar cada momento. E agora eu voltei para uma rotina louca de novo, trabalhando das 8 às 10 da noite, numa rotina de
loucura. Trabalho final de semana também. Não tô saindo tanto, assim, para lazer, não tô viajando. Então, eu uso muito o final de semana também para trabalhar. E aí, já tem 2 meses que o tempo simplesmente voou. E eu olho para trás, o que eu fiz? Eu só trabalhei. Isso é aproveitar? Não, né? Você sabe o que eu estava pensando? Quando você estava falando e juntou o leco-creque na minha cabeça. Antes de fazer faculdade, eu não era acelerada desse jeito. Eu dava tempo ao tempo. Mais tempo ao tempo, pelo menos. Depois que eu comecei a faculdade, que as coisas foram apertando, que eu fui assumindo coisas, eu senti que o meu tempo ficou menor para fazer coisas que eu gosto de fazer e que eu tinha muito compromisso. Então, o tempo que eu tinha, ele tinha que ser cronometrado, né, e dividido para que eu desse conta de tudo. Aí, quando eu acabei a faculdade, eu falei, porra, agora eu vou ter tempo de fazer as coisas que eu gosto. E aí, o que eu fiz? Eu continuei vivendo acelerada. Eu continuei assumindo um caminhão de coisa que eu não precisava assumir, diga-se de passagem. Às vezes, eu vou falar alguma coisa que eu vou fazer a mais, eu já chego na minha casa falando, olha, vocês não vão me xingar? Eu peguei mais uma coisa para fazer. E aí, assim, não preciso pegar, entendeu? Mas eu gosto de pegar. Aí eu não tenho tempo, eu reclamo. Quando eu tenho tempo, eu fico pensando no que eu não fiz, entendeu? Ou sentindo, assim, que tá faltando alguma coisa. Eu sentia muito isso, assim, não é possível que tá me sobrando todo esse tempo. E hoje eu vejo que era gostoso, por exemplo, eu levantar com calma, porque eu sofro muito para levantar cedo. Eu gosto de levantar cedo, mas eu sofro. E aí eu acordava com calma, eu não acordava com despertador, mas acordava cedo, mas no meu tempo. Tomava café da manhã, sentava na mesa para tomar café da manhã na hora que eu tava com vontade, fazia yoga todo dia. E mesmo assim, só que parecia que aquilo não era útil, né? Parecia que aquilo não era aproveitar o tempo, parecia que eu estava desperdiçando o tempo. Que E pelo loucura, né? contrário, eu estava fazendo coisas que são muito mais úteis para mim, para minha saúde, para o meu bem-estar, para o meu corpo, e parecia que estava faltando alguma coisa, porque eu estava acostumada, também estou acostumada desde a faculdade a estar num ritmo de muito trabalho, né? É que eu acho que assim, a gente vive tempos em que tudo sugere velocidade e urgência, né? E eu acho que isso Sim. implica uma pressão muito grande em nós, assim, né? Eu sempre tive uma relação meio afrontosa com o tempo, assim, e meio paradoxal também. Então eu nunca sempre fui meio rebelde com o horário, assim, não gostava de horário, sempre fui uma pessoa que cheguei atrasado para as coisas. Não me É coloque, verdade. não me coloque tempo, eu não quero. Acho que a gente vive uma rotina tão doida, né, de atividades, de prazos, de demanda, que eu acho que traz essa sensação pra gente do tempo escorrendo pelas mãos, assim, né? Porque, meu Deus, tô fazendo tanta coisa e o tempo vai indo, né? Não consigo aproveitar. Então, que forma que a gente usa o nosso tempo pra gente ter essa sensação de desperdício, por exemplo, né? Uma relação meio complicada com o tempo. E ao passo que eu também sou uma pessoa eu sou um sonhador por natureza, então eu tenho essa ânsia de querer viver muitas coisas na vida, assim, sonhar muitos sonhos e sinto que não vai dar tempo. Eu tenho essa sensação, sabe? Meu Deus, não vai dar tempo. Já tive muito mais isso, né? E eu fui mudando essa relação com o tempo, percebendo que as coisas não dá para ser no meu tempo, né? O tempo das coisas, que é uma coisa que eu chamo sempre, o tempo das coisas não é a mesma coisa do meu tempo, do tempo cronológico, né? Ou do tempo que eu queria que as coisas acontecessem, né? Inclusive, eu sou uma pessoa que amo me dar tempo, assim, para não fazer nada, assim, de... Eu não me permito. Eu acho ótimo isso, não fazer nada, ou não, hoje eu não vou fazer nada, que na verdade não é nada, né? Você está cuidando de você também, né? Dá um tempo para você
fazer coisas básicas, respirar, assistir um filme, parar ou simplesmente ficar de boa, assim, né? Eu não Eu dou acho conta de isso... fazer isso. Eu acho que tem uma questão da velocidade, da gente já estar num mundo mais frenético de comunicação, de globalização, que tudo é mais rápido, então existe esse ponto. E a nossa geração, eu acho que por conta disso, ela veio com uma noção meio imediatista das coisas, né? Nossa, demais. A gente não... Como a gente tem muitas possibilidades de fazer várias coisas, a gente não tem essa percepção de dar tempo para as coisas acontecerem com calma. Eu sinto muito isso no trabalho. Eu me sinto sempre muito inquieta. Parece que se eu não tiver em movimento, se eu não estiver sentindo que está fazendo sentido no movimento, se eu me sentir parada, eu já fico inquieta. Não dá mais para ficar aqui, sabe? Eu preciso de outra coisa, eu preciso viver outra coisa, porque não tenho tempo a perder, né? Eu preciso aprender sempre mais, preciso fazer sempre mais. Eu acho que é por isso que a gente busca também muitas coisas fora. Eu e a Mari, a gente é parecida nesse sentido. Eu sou um pouco parecida com a Mari nesse sentido de pegar muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e ter às vezes essa relação, tá vendo? Eu tô reclamando, mas fui eu que peguei, porque eu senti essa necessidade. Só que eu também sou um pouco parecida com o Gabi no momento, assim, de que eu espano e falo assim, agora eu não vou fazer nada, e eu não me sinto culpada, e eu não sofro quando eu sento para você, agora eu não vou fazer nada, eu preciso descansar, e eu vou passar essa tarde inteira fazendo algo para mim. Vários nadas. Vários nadas. E aí eu descarrego de boa e aí eu deixo para me preocupar quando eu tiver que me preocupar. Eu tenho eu acho positivo esse ponto, sabe? Eu vou pro final de semana, se tiver algum problema no trabalho, eu sei que eu só vou me preocupar quando eu voltar pro trabalho. Eu não fico me preocupando antes da hora. Mas eu sinto que sou muito inquieta. E olhando em retrospectiva, teve momentos em que eu meti os pés pelas mãos mais ou menos, porque eu não precisaria ter sofrido aquilo naquele momento, que era só esperar, sabe? Era só ter dado um tempinho que as coisas iam se ajeitar, mas aí eu tava inquieta, eu queria resolver aquilo logo, porque aquilo não tava mais me satisfazendo nessa necessidade de estar sempre em movimento. Agora, da onde vem essa necessidade de estar sempre em movimento, de ter essa pressa, sabe? De parecer que se eu não tiver nesse movimento, eu tô perdendo tempo. Porque aí o tempo tá passando e aí a gente tá envelhecendo também e eu vou perder a hora, o timing das coisas, sabe? É muito louco. Eu sou muito inquieta, muito. Eu tenho alguns dias livres no meu trabalho, mas mesmo assim eu assumi um caminhão de coisa. E aí, assim, se eu quiser tirar uma tarde para eu fazer vários nadas, eu preciso me programar. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E a relação que eu tenho... Virginiana. Não O sou. ascendente. Olha lá, hein, ô religiosidade. Então, assim, eu não sei. Aí, tipo assim, o meu é uma relação muito louca, porque tem dia que eu olho pro meu dia e eu falo, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. E aí eu falo, não vai dar tempo. Aí eu faço tudo. Mas tem lugares que eu transito no trabalho que eu não posso estar acelerada. Então vamos supor, eu saio de um ambiente que eu estou super acelerada e no seguinte eu não posso estar, é uma luta muito grande, sabe? De administrar o meu tempo e de administrar essa angústia, sabe? Ao mesmo tempo, eu chego no fim do dia, mesmo com essa sensação de que, olha, alguma coisa ficou para trás, e hoje em dia eu não me culpo mais, também não penso no que no final de semana que eu deixei para trás, eu fico pensando o que está para frente, não o que ficou para trás. Mas eu olho no final do dia e falo, nossa, eu fiz coisa pra caralho hoje. Eu cumpri o dia. Quando veio o corona, e daí eu tava nesse ritmo louco e parou.
eu senti muita falta dessa rotina doente. Eu comecei a fazer o crochê porque falei, não, eu tenho que ocupar o meu tempo. Eu não, por que que eu não assisti uma série? Por que que eu não fiquei com a bunda no sofá? Por que que eu não brinquei com meu cachorro? Por que que eu tenho que ficar produzindo sempre, sabe? Nossa, isso me deixa muito Mas é uma pressão triste. muito louca que colocam na gente, né? Esse sistema, desde da industrialização, né? Que teve essa racionalização do tempo total, né? Que essa coisa regrada, super rígida com o tempo, o trabalho, né? O quanto isso é uma pressão na gente. E o quanto Exerce isso uma é pressão de culpa do produzir, ter capitalismo. a famosa frase time is money, que condena, inclusive, esses nadas que a gente fala que são positivos, né? Porque e há algo de positivo também em você fazer as coisas no tempo que você quer fazer as coisas, né? Dentro Sim, do porque prazo que cada você um tem. produz, tem a sua própria produtividade, o seu momento em que você é mais produtivo. Eu fico louca da vida quando me obrigam a bater cartão das 8 às 6. Eu não consigo entender isso, essas regras malucas, sabe? Como se magicamente, Industrialização. como se num passe de mágica eu fosse produtiva, ainda mais trabalhando com criatividade, com comunicação, se eu fosse seguir essa regra, se o meu corpo e o meu cérebro me obedecessem, sabe? Que das 8, exatamente, né? Das 8h05, das 8 até as 18, eu vou ser 100% produtiva. Eu não vou. Eu tenho os meus momentos em que eu sou mais produtiva ou que eu sou menos produtiva. Mas esse sistema, ele coloca isso na gente, assim. Enfiou essa noção Mas e é aí que é por isso que abre brecha também para procrastinação. Porque é essa relação do que é obrigação com o tempo que você é obrigado a estar ali, com o tempo que você está disponível. E aí é muito difícil lidar com isso no dia a dia. E ao mesmo tempo, eu acho que assim, eu não sei, eu não consigo mensurar isso. Mas com o boom da internet e da tecnologia, isso massacra a gente de um tamanho, porque às vezes eu pego, abri no computador e bato lá no Chrome e ele não abre nos 2 segundos seguintes, eu fico muito puta, entendeu? Eu Sendo troco. que pouco tempo atrás, se for parar para pensar, é pouco tempo atrás, a gente tinha que entrar na internet depois da meia-noite, porque senão você não conseguia utilizar, discava a internet e era aquela lerdeza, assim, né? Era uma coisa assim, há pouco tempo atrás. Lembra quando a gente queria ouvir uma música? Se você não tinha Nossa, o dinheiro para comprar o CD, que era caro na época, você tinha que ficar ouvindo a rádio. Nem o YouTube funcionava direito porque a internet era uma bosta. E sim. a gente tinha paciência. Sabe o que que aconteceu com a gente? Porque agora eu Quanto abro o ah, Spotify, se ele demora para abrir. Eu troquei a porra do celular que eu tava antes porque eu não suportava ele travar. Gente, olha, essa merda deixa a gente muito impaciente. E essa briga com o tempo, ai que triste, vou chorar. eu acho que assim, né? Eu acho Nossa, que estou ficando uma bad. Quanto mais eu acho que informação e mais velocidade, mais ansioso a gente fica. Eu acho que assim, o homem, a humanidade, o ser humano e o tempo, eu acho que sempre teve algo, uma relação de conflito, porque eu penso assim, desde que a gente vem para o mundo, a gente já está numa contagem angustiante e trágica com a morte, porque a gente já nasce para morrer, né, gente? Vamos É uma combinar. contagem regressiva. A gente já Ou eu vou vive isso, chorar. que já gera uma angústia. É claro, mas o que você vai fazer dentro desse período? Mas já é angustiante. Se você parar para olhar e pensar nisso, você nasce e você tem um prazo de vida, né? Isso Uhum. já é uma relação com o tempo louca, né? Mas eu acho que os contextos que a gente vai passando, né? Por exemplo, antes a comunicação, a tecnologia, né? Antes a gente, do telefone, por exemplo, a gente se comunicava por cartas. Quando chegou
Antes das cartas, provavelmente era de outra maneira, mas a carta já tinha uma relação do tempo, da espera, de você escrever e mandar e saber que vai ser um tempo para essa resposta, vai ter um tempo para essa resposta chegar. Aí depois veio a telecomunicação, telefone. Já mudou a nossa relação com o tempo, porque já muda a nossa relação com as pessoas. Eu acho que é muito louco como o tempo influencia nas relações também. Porque assim, tô filosofando aqui, né? O tempo é algo que nos une, porque se você for ver, é uma coisa universal. Todo mundo segue o calendário, que já é uma construção. Quem que falou? Como o tempo é medido? Quem falou isso? Então, assim, a gente já vem de uma construção do tempo, né? Então, todo mundo segue o calendário, 24 horas é um dia, 7 dias são a semana, 4 semanas, enfim. Isso universal. Todo mundo usa isso, né? Que é uma coisa que une o ser humano. E ao passo que também nos diferencia, porque cada ser é único, cada ser tem o seu tempo. O tempo da individualidade de cada um. E como é difícil a gente respeitar o tempo do outro e compreender que o tempo do outro é diferente do meu tempo. Isso em todas as relações. E o que é o conflito de muitas relações afetivas, de amizade, de família, né? E o tempo está enfiado aí nisso. Queria trazer essa reflexão. Então, outra coisa assim que me pega, ouvindo o Gabi falar, é essa relação de, olha, então assim, eu tenho planos, os meus planos eles precisam corresponder ao meu desejo, então eles têm que acontecer no meu tempo, da minha vontade, no meu imediatismo. A vida não funciona assim, graças a Deus. E aí vem alguma coisa e fala, amiga, calma, não é bem por aí. E aí você fica angustiado porque as coisas não aconteceram no seu tempo. Quando desenrola, você fala, caralho, ainda bem que não foi do jeito que eu queria. Sim. Porque se fosse no meu tempo, ficaria todo cagado esse negócio. Aí você fala, não, as coisas aconteceram do jeito que era para acontecer. Olha que benção! Deus! O tempo de Deus. Ai, meu Deus, né? O tempo das coisas, como eu chamo, né? Uma coisa. É muito bonito isso, por um outro lado, assim, porque é angustiante quando a gente está querendo que as coisas aconteçam da nossa maneira, no nosso tempo. E elas não acontecem, porque elas não acontecem. É angustiante, mas depois quando você olha para o processo e compreende, você tira aprendizado, né? Eu acho que é bonito, assim, você perceber que tira um pouco do controle, porque a gente quer controlar tudo, né? Inclusive o tempo. E a gente tem que entender que a gente não controla tudo. Tem coisas que uma árvore parece clichê, mas uma árvore demora um tempo para crescer e dar frutos, né? É uma analogia que todo mundo usa, que é clichê, pode ser brega, mas é verdade. Se a gente olhar para a natureza, ela ensina muito para a gente. A forma que a natureza lida com o tempo. O planeta, enfim, se transformou. A gente era outra coisa, né? Era uma bola de água. Então, se a gente olhar para a natureza, eu acho que a gente consegue aprender muito. Inclusive olhar para nós mesmos, né, gente? Porque se a gente olhar para as fases da vida, a forma que a gente lida com o tempo em outras fases da vida é muito diferente, tem muito a se aprender. Por exemplo, na infância. Como a criança lida de uma forma diferente com o tempo. Eu acho que quando a gente é criança, parece que o tempo não passa. Você fica lá com os amigos, você brinca, você vai para a escola, aquilo dura uma eternidade. Dura muito tempo, né? Dura muito tempo. Sabe, por Uma que a delícia. gente perdeu isso, sabe? Ai, Eu que acho que a bad criança que eu entrei. A criança não tem a noção da vida, do que é passado, futuro. A criança não tem passado, né? Ela tá começando a vida, então ela não tem noção do que é futuro. A gente brinca de ser adulto sem ter muita noção do que é isso. E aí o que acontece? A criança vive o agora, né? A criança vive exatamente o momento que ela está presente. A criança é presente no momento. Eu acho que
essa é a beleza da infância. E é isso que a gente precisaria aprender mais a viver o agora, não ficar tão preocupado com o que passou e nem projetando tanto o futuro. Mas é muito difícil, porque eu acho que é justamente o dilema está aí, nessa gama de possibilidades de ser e fazer o que a gente quiser. E aí a gente tem sede de ser e fazer o que a gente quiser. E aí vem essa ansiedade de que parece que não vai dar tempo. E essas possibilidades, elas existem para nossa geração. A geração dos nossos pais não tiveram tantas oportunidades, assim, tantas possibilidades de escolha, né? E já lidaram também de uma forma diferente com o tempo. É influenciado muito pela tecnologia, pelo avanço dessas, principalmente da comunicação e do transporte. Porque hoje a gente pode ir para o outro lado do mundo em 24 horas. Eu acho que a tecnologia, a influência da tecnologia no transporte e na comunicação mudou e está mudando e vai mudar cada vez mais a nossa relação com a vida, com o tempo, com o ambiente, com os outros, com nós mesmos. A hora que o Gabi estava falando de relação, me lembrou isso. Relacionamento amoroso está muito assim também. Tá muito difícil você construir uma relação, porque as pessoas, primeiro, que têm muitas possibilidades. Então, hoje você se conecta com as pessoas do outro lado do mundo e de uma forma muito descartável até, né? São muitas possibilidades, né? Exatamente. E por ter essa sede de viver essas experiências e tudo mais, a gente não dá tempo para que as coisas se construam, né? Eu e o Giva, a gente fala que a gente acabou, por acaso, tendo a sorte de uma eventualidade da vida dele ter feito com que a gente tivesse tempo para se conhecer mais. E aí a gente, por ter passado tempo junto, a gente acabou naturalmente construindo algo, mas foi algo que aconteceu por acaso. Porque os dois estavam nesse momento, nessa fase, e com essas ferramentas de conexão e de vontade de viver e outras coisas. E eu sinto muito isso, que a gente não tem mais paciência para esperar as coisas florescerem. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Não tô afim do trabalho, tá tudo bem, depois eu arrumo outro. E essas possibilidades. Hoje eu quero estar aqui, hoje eu tô aqui em Amparo, mas amanhã a gente não sabe, porque a gente tem a possibilidade de amanhã ir para outro lado do mundo também e construir uma vida em outro lugar. E tudo isso mexe com as nossas vidas, as nossas relações, com o outro, com o ambiente, com nós mesmos, né? Eu sinto muito essa dificuldade. Depois que eu fiquei solteira e daí eu descobri que tinha Tinder, nossa, aquilo pra mim foi horroroso. Um cardápio humano. E eu não consigo me relacionar dessa forma, sabe? Nesse sentido de que esses joguinhos, sabe? Lógico que já tinha joguinho antes, claro, o joguinho tá aí desde sempre. Mas parece que esse joguinho agora ele é muito mais feroz, muito mais cruel mesmo, né? Porque, você não quer... Nossa, é muito mais fácil transar hoje. Amanhã tem outro, exatamente. Isso é muito fácil, né? E essa facilidade perde essa possibilidade de conexão mesmo. Porque a gente não dá tempo para as coisas acontecerem. E assim, né? Por que tá todo mundo com tanta pressa? Por que tanta pressa? Nossa, isso é muito angustiante. No trabalho, eu sou essa pessoa que, tipo, então você não tá olhando pra mim, você não tá valorizando, tem pressa, eu vou. Não tá fazendo sentido, tchau, tô indo embora. E eu acho que são características da nossa geração mesmo, né? Que a gente teve esse boom tecnológico, a gente experimentou isso, a revolução, né, da internet e tal. Mas é muito cruel. Eu sou uma idosa confusa com a tecnologia. Eu não tenho tempo de me atualizar, eu não tenho tempo de ficar vendo o que está acontecendo. Então, quando eu abro uma rede social lá, já teve atualização, já mudou o lugar lá que era para apertar. Então, sabe umas coisas assim que você fala, eu não tenho tempo.
E eles não dão tempo para a gente também acomodar as coisas. Eu acho que é isso, sabe? A gente não tem um tempo de reflexão e acomodação. É muita informação o tempo todo, é um excesso de informação e de estímulo que a gente entra na onda disso. A gente acaba respirando essa velocidade, né? E existe até um termo, inclusive o Fear of Missing Out, que é um estudo sobre o ser humano que sente que precisa acessar todas as informações, senão ele fica ansioso, sabe? Existe uma doença, inclusive, sobre isso. E levam as pessoas, acho que a Mari vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Muito dos burnout que acontece vem dessa relação que a gente tem com as coisas, com essa velocidade e com esse excesso de informação e de necessidade de ser produtivo o tempo todo, de acumular as coisas, né? De acumular funções e tudo mais. Essa semana, sabe o que me aconteceu? Foi assim, ó. Veio a segunda-feira. Eu pisquei o olho, é quinta. E hoje eu acordei de manhã pensando, hoje é quarta. Eu me perco. Eu me sinto na música lá do Chico Buarque, sabe? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode a sede, sabe assim? Uhum. Eu cumpro todas as coisinhas do dia, eu faço todas as coisinhas do dia, eu me perco no tempo, ao mesmo tempo. Ai, gente, vamos destruir o capitalismo agora. Mari, exatamente, porque eu ia falar exatamente isso. Vamos destruir o capitalismo agora. Não tem como a gente... Chega num momento que a gente não tem como sair disso, porque a gente tá no hamster dentro da roda e a gente tem que pagar conta, a gente precisa trabalhar, a gente tem que receber o nosso salário. Como é que a gente vai simplesmente... a partir de amanhã eu vou mudar de vida e não vou mais fazer isso. Tá, e a gente vai viver como nesse mundo? Exato, seria lindo se a gente pudesse nos dar tempo para fazer tudo aquilo que a gente, né? Eu lembro bem quando eu fui pra Amazônia, gente, que lá não tinha o que fazer, assim, eram 4 dias lá e lá não tem sinal mesmo, então não tem jeito. E é muito louco como o fato de você estar afastado, sem possibilidade de você estar conectado ou se comunicar de qualquer forma. E a sua única obrigação no dia é apreciar a natureza, a sua relação com o ambiente, com o tempo, com os outros, também muda. E aí passaram 4 dias, mas parecia que eu estava lá já fazia 15, sabe? É tudo muito intenso, porque o tempo passa mais devagar, e é claro que passa mais devagar, porque não existe esse excesso de informação que a gente vive o tempo todo. E que não tem, é muito difícil, por mais que você delete as redes sociais ou exclua o seu WhatsApp, você só de estar na civilização, no centro urbano, você já está incluso nessa roda, né? A gente já é engolido, então é muito difícil lidar com isso. Para mim, não é suficiente. Eu sei que se eu sair das redes sociais e excluir meu WhatsApp, eu vou continuar ansiosa do mesmo jeito, sabe? Por quê, né, gente? A gente sei. é só... eu não Por gosto quê disso. e como resolver isso? Não sei. Vamos destruir o capitalismo agora. Sim. Tem que destruir o capitalismo! Agora! Vamos parar aqui a gravação e vamos. Vamos lá destruir, galera. Vamos lá e a gente já volta. É muito cruel, né? Porque a gente acaba sendo massa de manobra, a gente acaba sendo pisoteado. E aí, ao mesmo tempo, assim, ó, eu também tenho a sensação, ainda mais em tempo de calor agora, que eu vou dormir, dou uma piscadinha, tá na hora de acordar, meu Deus, não! 8 horas de sono, não! Não pode ser tão rápido assim. Eu quero tempo. E aí a gente acaba recorrendo a coisas para aliviar, né? Para aliviar toda essa tensão. Eu acho que muito do que a gente falou lá no episódio do coronavírus está mais claro para mim agora, porque já faz mais tempo, dessa necessidade de relaxamento, justamente porque nós estamos nessa construção de só produzir o tempo todo e de servir ao capitalismo o tempo todo. Então, é natural que vem essa necessidade de relaxar, de tomar aquela cerveja, de ir para a praia ou de fazer alguma coisa, porque a gente está nesse mundo frenético. Eu lembro, em 2017, eu acho, foi um ano que eu viajei, que tudo que eu ganhava eu gastava com viagem.
tudo que sobrava eu gastava com viagem. Eu viajei muito, assim, todo... E aí, depois de um período, analisando por que eu tinha tanta essa necessidade de sair daqui, sabe? Que eu ficava... Eu sentia sufocada se eu ficasse em Amparo no final de semana, sabe? Porque eu queria viver coisas novas, eu tinha muita pressa. Eu tava sentindo isso, essa pressa. Uhum. Mas por quê? Porque eu trabalhava demais. Eu tava num momento tão frenético de trabalho, eu ficava tão cansada que chegava num momento de tempo livre, eu queria sentir que eu tava aproveitando o tempo também de uma outra forma, não só trabalhando. E aí, quando depois eu comecei, antes do corona, que eu tive uma rotina em casa e que eu geria o meu tempo, fazia outras coisas e tinha uma rotina mais livre, eu já não sentia mais tanto essa necessidade, sabe? Porque já na rotina eu conseguia incluir momentos de leveza, de tranquilidade, de agora eu não vou fazer nada. O fato de não precisar cumprir aquelas horinhas das 8 às 6 ou até mais e só ter aquele determinado tempo livre... me permitiu, assim, ter uma relação diferente com o tempo e comigo mesma. Mas aí a vida me engoliu de novo, porque eu tive essa necessidade financeira de voltar a trabalhar. E aí, além do corona, que mudou muita coisa também, né, gente? O coronavírus veio, essa pandemia veio para mexer também com essas estruturas, né? E com a nossa cabeça. E da relação que a então... gente tem com o tempo também, né? Porque eu acho que muita e com o relação controle, né, Gabi? Com essa Pois necessidade do controle. A gente percebeu que a gente não adianta, tem planejamentos e tem controles que a gente não está nas Porque nossas mãos. é inerente mesmo. Eu acho que a relação que a gente tem com o tempo é um pouco da relação que a gente tem com a vida e com o contexto que a gente vive mesmo, né? A gente usa o nosso tempo para alimentar interesses do capital. Não tem Sim. como. E é muito difícil fugir disso, né? Pelo menos uma boa parte do nosso tempo a gente usa para isso, né? Não que a gente use o nosso tempo sem propósito, porque a gente está nessa busca de usar o tempo dentro desse contexto com um propósito, né? E também olhando para a gente. E aí a gente se anestesia com uma cerveja ou com uma nova brusinha que a gente vai comprar para se sentir um pouquinho bem. Pelo menos estou fazendo algo por mim. Comprando, consumindo. Eu acho que aí entra a lógica também, né, do capitalismo. Quanto mais ele te aperta, mais você consome para aliviar também. Eu sinto, sabe? Eu falava isso antes da pandemia. Se eu sou boa para trabalhar tudo que eu trabalho, eu tenho que ser boa para me divertir. Tem que ser boa para me divertir. Mas o que me dói na alma é esse paradoxo, sabe? Eu trabalho muito, eu não vejo o tempo passar. Ao mesmo tempo, eu quero que chegue logo o final de semana. Aí a semana me engole. E aí eu pisco o olho, acabou o final de semana e eu tô repetindo aquela mesma merda, sabe? Nossa, gente, me bate uma bad pensar nisso. Muito grande. Sim. Muito Mas grande. eu acho que a chave para a gente conseguir lidar melhor com o tempo, né, o que é um desafio diário mesmo, e entra um pouco num outro ponto que a gente estava falando, é a gente tentar se conectar com o agora, né? Porque além de tudo isso que a gente vive, dessa pressão, dessa luta contra o tempo com o capital, nós também somos inquietos porque a gente nunca está no agora. Ou a gente está olhando para o passado, preso em coisas do passado e sempre pensando para onde eu vou, né? Então, a gente tem uma relação muito cruel com o tempo. Sendo que o agora é o presente, né? E o presente, onde fica nisso? Eu li uma frase que eu até anotei para falar para vocês aqui de um filósofo francês que chama Francis Wolff. E tem, inclusive, num documentário da Netflix que chama-se O Tempo do Tempo. Depois eu vou ver certinho e aí eu coloco esse pedaço desse documentário. E ele fala assim, que o presente, ele se reduz, ele se reduz, ele se reduz. O presente não é um ano, uma semana, um dia, não é uma hora, não é um segundo. O presente é um instante. E o instante, ele não existe, o instante é um limite. Então, bum! Nossa, isso fez um boom na minha cabeça. Tipo, o que é o presente, então, né?
E a memória nossa que a gente tem do passado é conectada com o presente que a gente tinha naquele momento. E o que a gente quer do futuro é o próximo presente, né? Que louco. Tô viajando Eu quero aqui. saber por que a gente escolheu reencarnar nessa bosta desse planeta. Eu quero descer. Porque a gente escolhe? Acho que deve. Fala que escolhe, né? Não sabia. De repente pode ter sido compulsório, né? Vai saber. Nossa, que Achei planeta que maldito. é porque tem gente que fala que é maldição, né? É castigo. Deve ser mesmo. Olha que bosta. Mas assim, é uma prática que eu tento sempre olhar para isso, sabe? Porque é uma prática diária mesmo. Eu tenho aprendido essa ânsia de querer viver as coisas, ela me bate na porta sempre, assim, ela tá aqui, né? De achar que eu não vou ter tempo para fazer tudo, ou que eu tô velho, ou que as coisas não vão, sabe? Que eu já precisava ter começado antes. Mas daí eu olho para a trajetória, para o processo, como a Mari falou, e eu aprendo a olhar para a experiência e entender que o tempo era para ser exatamente esse, para eu chegar aqui e estar dessa maneira. Que não ia ser desse jeito se eu tivesse feito as coisas no tempo que eu queria. E isso me ajuda a tentar me conectar com agora. Nessa pandemia, eu entrei num looping muito louco com o tempo, assim. De realmente entender que eu não tenho controle, o que eu tenho é o agora. E o que eu vou fazer do meu agora? Entendeu? Mas eu tenho o privilégio de poder parar e, inclusive, pensar nisso, porque eu estou numa situação que eu consigo pensar nisso, né? E eu acho que me conectar com agora e tentar fazer esse exercício de agora é aqui que eu quero estar? É isso que eu quero fazer? Isso faz sentido para mim? Entendeu? Isso faz sentido para além de mim? Onde eu estou agora? Se não faz, o que eu posso fazer agora para criar um processo de mudança? Para eu chegar em um lugar que, quando eu olhar, eu vou estar onde eu quero estar agora, entendeu? Porque eu acho que é consigo isso. ter essa relação também. Lembro de momentos que eu fiz isso, mas pega nisso também, nesse privilégio que a gente tem de poder escolher fazer isso, né? E tem pessoas que não têm escolha, não tem o que fazer. E é um privilégio. E isso é triste, também porque também é construído pelo capitalismo, toda essa exploração, também. né? Então Desigualdade, é foda, né? Exatamente. A É um desigualdade nó interfere mesmo. na nossa liberdade de ser quem a Sim. gente pode ser, com a potência que a gente pode ser, né? E ao mesmo tempo que é um privilégio, também não nos inibe de sentir essa pressão, não nos inibe de entrar nessa roda também do hamster, e não nos inibe de não pensar também, sou uma pessoa iluminada, só penso no agora, me conecto no agora. Não, é um exercício que você tem que se dar uns tapas na cara e falar, olha, calma. Porque é um processo também, não é isso, não quero estar aqui agora, vou mudar. Não é assim, né? Sim. Mas eu acho que é um autoconhecimento mesmo, de olhar para você e ter esse carinho com você e com o tempo que você tem nessa existência ainda. Como eu vou usar o meu tempo? Eu consigo fazer esse caminho. Na maior parte do tempo eu faço esse caminho. Mas em dias e semanas como esses dias que eu tô vivendo, eu me questiono. Caralho, será que é isso mesmo? Eu sei que é isso mesmo. Mas quando eu tenho essa sensação do tempo estar me engolindo, isso me mata. Sabe? De sentir... Sabe aquele desenho do pica-pau que ele sai correndo e tem um monte de pica-pau um atrás do outro, assim, e daí ele cai um atrás do outro? Sabe? Desenho assim? Sim. É essa sensação que eu tenho quando eu paro e reflito sobre isso. Parece que todas as Marianas chegam juntas ao mesmo tempo e daí dá aquele boom, sabe assim? É muito louco. E eu tenho a sensação, isso é algo que me preocupa sobre envelhecer. Quando eu tinha 20 anos, parecia que o tempo não passava. Que eu ia ter 20 anos para sempre, assim. Foram dos 18 até os 20 e tantos, foi assim, anos dourados. E eu tinha essa sensação que o tempo era meu amigo. Hoje, acho que por conta de todas as responsabilidades, eu acho que é isso também, né? As responsabilidades, elas fazem com que a gente assuma novos papéis.
eu sinto que o tempo passa rápido. E quando eu estiver lá na frente, como que vai ser isso? Será que eu vou me arrepender de ter... Sim. Sabe a música Epitáfio? Eu penso nisso também. Eu não tenho tanto a relação de... Acho que eu já consegui vencer esse momento. Parece que eu comecei tarde, parece que eu perdi tempo. Eu consigo ver que tá tudo bem, que tá acontecendo o que tinha para acontecer no momento que era para acontecer. Mas eu tenho a pressa de viver coisas, de fazer o máximo que eu posso enquanto eu posso. Para que quando eu chegar lá na frente, eu não me arrependa. Sabe? Para chegar satisfeita lá e olhar para trás e não ter aquela sensação, eu era feliz e não sabia. Eu quero ser feliz e saber que eu sou feliz. O que também não garante nada, sabe? Né? O que também não garante nada. Você fazer todas as coisas também não vai garantir essa satisfação, né? É uma necessidade de controlar mesmo. Inclusive, o que eu vou pensar se eu chegar nos meus 80 anos e olhar para trás e falar, será que eu vivi? É muito louco, né? É, porque é um questionamento de que, assim, eu estou servindo a quem? A mim? Ou a outros interesses que são questionáveis? Eu acho que é um pouco disso, sabe? E daí esse atropelamento não permite que a gente pense sobre essas coisas. Não permite que a gente se relacione de uma maneira tão consciente assim. Né? Porque esses atropelos que a gente leva durante os dias, os meses, a semana... Porra, gente, faz 7 meses quase que a gente tá em pandemia. Eu lembro a última vez que a gente se viu e parecia que foi ontem. E ao mesmo tempo, um século atrás. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu acho que outra coisa também que eu queria falar, que daí acabou passando, como a gente também tá vivendo um salto tecnológico com a pandemia. A gente não fazia videoconferência. É verdade. Tudo é videoconferência agora. É mais um negócio para ditar como a gente vai lidar com o tempo. É mais um negócio para passar... E reduz mais ainda, né? O tempo, assim. Porque você tá na sua casa, você tem que estar lá, ligar e não tem todo Eu lá, sinto né? isso na pandemia. Eu não tenho um tempo meu. Porque eu tô disponível no WhatsApp, porque eu tô disponível não sei aonde, porque todo mundo consegue me encontrar, entendeu? Então, assim, foda-se você. O seu tempo não é problema... Não pertence a você. Isso Mas não é estranho se você passar uma manhã e não receber nenhuma notícia? Pois é. Dá um vazio. É um negócio esquisito, é estranho. É foda. Isso que a Gi tava falando também sobre... Que eu falei, não garante nada fazer tudo, mas faz sentido. Porque, por exemplo, eu olho para minha avó hoje, a relação que ela tem também com o tempo que ela já viveu é outra, e o tempo que ela está agora é outra, sabe? Porque ela tem 87 anos, vai fazer 87 anos e tá com a saúde super frágil, assim, né? Ela não consegue mais fazer nada. A vida dela é simplesmente acordar e passar o dia, assim, assistir televisão, conversar minimamente. Então ela também está cansada desse tempo. Ela fala sempre. Ela tá parada sem fazer nada, então ela não consigo fazer mais nada da minha vida. Então também perde o sentido. Eu creio que perca o sentido. Então é muito doido como as gerações lidam, né? De maneira... E faz sentido a gente querer viver tudo mesmo, porque a gente pode agora, a gente tem como, com saúde, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando, será que com toda essa questão do capitalismo, esse negócio cada vez mais fodido e tal, será que a gente vai conseguir estabelecer uma relação parecida com a da sua avó? A gente não consegue prever porque a gente não sabe o que vai acontecer no mundo e na tecnologia e tudo isso que influencia a gente, a nossa vida. A gente não sabe como vai estar quando a gente estiver lá. Talvez a gente esteja trabalhando loucamente ainda. Ai, meu Deus, que droga! Mas também é um ponto para tentar aliviar a angústia, amiga. Olha o que a gente acabou de falar. A gente não vai saber como vai ser. Então, a gente não tem como saber como vai ser. Então, não vamos nos preocupar se a gente não tem como saber. A única coisa que eu sei é que a gente não vai ter aposentadoria. Então, vai ter que trabalhar. Certeza. Vai ter que trabalhar. Se a gente chegar até lá, né, gente? Se o mundo não derreter, não pegar virar uma grande bola de fogo, né, Brasil? Ai, podia, já acabava com tudo. Ai, o ser humano é uma bosta, tem que acabar logo.
Bom, gente, eu acho que pegando esse gancho de positivismo e de alegria que a gente tá em relação ao tempo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem voltar escolher entre voltar para o passado ou viajar para o futuro, o que vocês escolheriam? Eu não quero. Eu quero estar aqui agora. Eu só quero poder aproveitar o aqui agora de uma maneira diferente, sem tanta pressa, sem tanta obrigação e sem servir ao capital e sem essa necessidade de, se eu não fizer isso, eu vou ter um prejuízo financeiro. É isso que me mata. Eu não tenho essa vontade de voltar. Eu tenho uma relação boa com o passado e eu sou feliz com o processo. E eu quero viver o agora porque eu acho que a gente está numa fase muito boa de viver. Justamente por ter saúde e condições e possibilidades, eu quero... Só que eu quero viver. E às vezes eu sinto que por estar nessa rodinha do hamster, eu perco a vida. Eu perco momentos importantes da vida, preciosos, porque eu tô na roda louca de produzir. Por alguns momentos, porque estou na obrigação, e por outros, por coisas que eu mesma peguei para fazer, e às vezes falo, putz, como vou lidar com isso agora? Não precisava tanto. E você, Mari? Eu tenho a mesma percepção da Gi, assim, dentro da minha existência. Mas se eu pudesse voltar no tempo, assim, ó, entrei na máquina e aí tô lá, escolhe para que lugar você quer ir. Ah, eu iria no show do Queen, vai. Pelo amor de Deus. Com certeza eu iria pro show do Queen. Em 86, lá, ele de jaqueta amarela. Com certeza, isso não tenha dúvida. Mas você não tinha nascido ainda. Foda-se, eu ia entrar na máquina do tempo, descer lá, voltar depois. Na minha vida eu não queria voltar. No jogo. Ela roubou no jogo. Ah, e você, gente. Gi, se você pudesse ir para algum momento da história... Ai, agora eu já não sei. Aí eu preciso pensar. É isso aí. Eu amo onde eu estou agora. Eu gosto de estar no tempo presente, no meu agora. Eu tenho orgulho disso. Mas eu sempre falo que se eu pudesse, eu ia voltar para minha infância. Eu queria que me congelasse lá. Porque ainda olhando as minhas fotos essa semana, né, que eu tirei para olhar fotos de infância, eu vi como eu era feliz, que delícia que era criança, não ter preocupação e realmente viver esse agora, que a preocupação, o máximo de futuro é se eu vou brincar amanhã com meu amigo na rua, né? Tive uma infância muito privilegiada, então posso ter essa memória da infância e eu falo, queria voltar para minha infância e ficar lá congelado. Era tão bom. Mas também, né, não dá, né, gente? Não vamos nos alienar a esse ponto. E também Mas era uma delícia mesmo. Era uma delícia mesmo. Eu também tive uma infância bem privilegiada e muito feliz, assim. Eu não tenho uma memória ruim. E também tem a curiosidade de ver onde eu vou estar no futuro, né? Mas isso aí não tem porquê. Essa curiosidade, né? Só pra saber se... Será que... Uma curiosidade. Gente, eu adoro temáticas de abre fendas no espaço, vai e volta no tempo. Acho muito louco. Gente, sério, assistam Donnie Darko e depois vocês assistem um vídeo no YouTube que explica o Donnie Darko. É muito louco. Essa possibilidade... Sabe quando a gente fala em déjà vu? A possibilidade de, na verdade, realmente estar acontecendo de novo, porque a gente sempre vai e volta. Ai, abre fendas no espaço, que eu tenho um monte de déjà vu. É muito louco. E aí, cada vez que a gente volta e revive aquele momento, fica uma marca, uma mancha daquele acontecimento. E é assim que eles explicam algumas coisas que acontecem no filme. Na verdade, são 3 teorias diferentes que ele fala sobre o filme. É muito legal. Eu adoro. Tem vários filmes com essa temática, sempre que tem eu assisto, porque eu adoro. Eu gosto também. Bom, então, gente, entra nessa fenda louca, nesse déjà vu, nesse momento. E vamos todos sair daqui, fazer uma reflexão, uma liçãozinha de casa e pensar como estamos usando o nosso tempo. E para onde vamos a partir disso. Então é isso, queria agradecer a Mari e a Gi e a todos vocês que ficaram aqui com a gente, usaram o seu tempo nos ouvindo
nos prestigiaram com o seu tempo tão precioso para nos ouvir. Um beijo e sigam a gente no nosso Instagram, @neurasreais, no Facebook, baseado em Neuras Reais. E é isso, né, gente? Beijos! Baseado em neuras reais.